Bom dia, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais uma aula de física, né? E hoje a gente vai falar sobre dilatação térmica, tá? A dilatação térmica, gente, ela se divide em dois grupos: as dilatações dos sólidos e as dilatações dos gases. Primeira parte a gente vai falar sobre a dilatação dos sólidos, e as dos sólidos, elas se dividem em três partes. É a dilatação linear, que é em linha, comprimento; dilatação superficial, que a superfície é uma área, tanto ela dilata no comprimento como na largura; e a dilatação volumétrica, que ela dilata no volume, ela dilata no comprimento, na largura e na altura, em três dimensões. Mas nós vamos tomar como base, primeiramente, a dilatação linear, tá? Dilatação linear a gente costuma indicar ela por ΔL. Por que é delta? Porque ela varia. Delta na matemática e na física vocês sabem que é uma variação. Toda vez que vocês veem um delta, é um valor final menos um valor inicial. Tem delta, é um valor final menos o inicial. Sempre é assim, tá? Então vamos lá. Vamos tomar, por exemplo, uma barra de alumínio. Vamos supor que eu estou segurando uma barra de alumínio e de repente eu pego um isqueiro e começo a aquecer essa barra. Essa barra vai aquecendo, 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 ela tem um determinado comprimento. Conforme o tempo vai passando, ela vai consumindo mais calor, a temperatura vai aumentando. Então a tendência dela é aumentar, tá? Esse aumento é justamente o que nós chamamos de dilatação linear. Então aqui está um exemplo. Nós temos uma barra de alumínio, né? Uma barra de um metal qualquer, tá aqui a barra. E nós falamos que ela tem um comprimento inicial, L0. L0 significa comprimento inicial. Esse comprimento inicial ela apresentou quando a temperatura também era inicial, T0, tá? Conforme eu fui aquecendo ela foi aumentando. Olha aí, ó, ela passou desse tamanho para esse. Ela aumentou justamente esse tamanho. Esse tamanho, esse aumento é chamado ΔL, tá? Isso ela foi porque a temperatura mudou, então ela foi da temperatura inicial para a temperatura final. E esse aqui é o seu tamanho, é o seu comprimento final, nós chamamos de L. Então, gente, basicamente é isso. Dilatação linear é basicamente algum metal que sofre algum aquecimento ou esfriamento, que ele pode aumentar ou pode diminuir, correto? E com essa mudança de temperatura, ela dilata ou fica menor, tá? Ou ela cresce ou diminui. Como é que eu posso fazer para calcular esse comprimento? Presta atenção. Antes da gente falar sobre isso aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês. Por que isso aqui é usado? Presta atenção. Quando você vai construir uma ferrovia, tá? Eu vou passar algumas imagens para vocês depois, e vocês vão ver algo aonde a gente usa muito a dilatação. Quando a gente vai construir uma ferrovia, a gente coloca os trilhos de ferro, né? E sempre de um trilho para o outro, deixa-se um espaço. Por que se deixa um espaço? Porque olha só, quando você coloca um trilho aqui, a temperatura inicial, você coloca o outro trilho aqui, com a temperatura final, inicial também. Você colocou ele a uma determinada temperatura. Quando ele aquecer, é lógico que ele vai aumentar. Você já pensou se ele estiver junto? Aí não tem para onde ele aumentar, ó. Aí não tem, tá? Aí ele vai quebrar. Então o que você tem que fazer? Você coloca ele aqui, dá um espaço, coloca o outro, para quando ele aumentar, ele vir. Isso é muito usado na construção de ponte, na construção civil, de prédios, tá? De ferrovias, em calçadas. Eu vou colocar algumas imagens para vocês verem, tá? Depois. Como é que se calcula então essa dilatação? A gente usa uma fórmula, tá? Essa fórmulazinha nada mais é do que uma multiplicação. Bem fácil. Então temos aqui ΔL, que é a variação de comprimento, né? A variação de comprimento é o ΔL, que é o tamanho que ele vai aumentar. Nós temos o comprimento inicial, tá? O comprimento inicial do metal qualquer. Nós temos um cara aqui que é chamado de coeficiente de dilatação linear, que agora eu falo dele, e nós temos o ΔT. E o ΔT é a variação de temperatura, tá? Em alguns livros, gente, eles costumam chamar de ômega, tá? De ômega.
essa variação de temperatura chama de ômega, tá? Mas isso aqui não tem problema nenhum, tá? Ômega e delta T, eu acho até mais fácil delta T, tá? É a mesma coisa. E esse carinha aqui que eu falei para vocês, que é o coeficiente de dilatação linear. Por que isso? Porque cada metal, ele reage ao calor de uma determinada maneira. Então, cada metal, ele tem um coeficiente diferente. O cobre, o alumínio, o ferro, o ouro, a prata, todos eles vão entrar em fusão num grau de agitação das partículas maiores. Então, não é igual para todos. Por isso, eu vou até passar uma tabela depois para vocês verificar alguns, tá? Mas são muitos. Então, a gente usa o coeficiente de dilatação. E ele é muito pequeno, é um número muito pequeno, tá? Bom, mas aí, presta atenção que nós temos ΔL. ΔL é o comprimento inicial, beleza. Mas nós temos o L inicial, mas nós temos o ΔL. Como é que se calcula esse ΔL, essa variação de temperatura? A variação, o comprimento é calculado assim, mas e o ΔT? Como é que se calcula esse carinha aqui, ó, ΔT? Tá? Isso aqui a gente pega assim, ó, temperatura final menos a temperatura inicial. Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que tiver um delta é um final menos um inicial? Final. Você lembra quando calcula a velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Distância final menos distância inicial. E temperatura também é assim. Temperatura final menos temperatura inicial. Aqui no gráfico nós vamos ver, ó, uma determinada metal foi aquecido. Ele saiu do comprimento inicial e foi para o comprimento final. Então esse aqui, ó, é o meu ΔL, que é calculado pelo comprimento final menos o comprimento inicial. Olha aí, ó, comprimento final menos o inicial dá o ΔL, tá? E o ΔT é esse aqui, que ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial. T0 é a temperatura inicial, viu, gente? Então isso aqui é o que nós chamamos de dilatação linear. Antes da gente começar os cálculos, gente, nós vamos voltar aqui um pouquinho a revisar o que vocês viram lá no primeiro ano, que nós vamos usar muita conta de multiplicação. E essa aqui pode ajudar a gente demais, ó, que é as potências de 10. Vamos ver se vocês lembram. Por exemplo, 1000 eu posso colocar como 1, que é o númerozinho aqui, não é? Vezes 10 e conta. 1, 2, 3. Então, elevado a 3. Não é assim? Por exemplo, 10.000. O número que eu tenho, 1. Vezes 1, 2, 3, 4. Então, é 10 elevado a 4. Correto? Lembrou? 2.000. Qual o número que eu tenho? 2. Vezes 10 e vem cá e conta. 1, 2, 3. Vai dar 3. Certo? 6.400.000. 6.400.000. Eu posso vir aqui, ó, e contar assim, ó. 64 vezes 10 e conto quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Ou então também eu posso não usar o número 64, porque não é costume usar números maiores que 9. Então eu venho aqui e coloco 6,4. 6,4 e aí, vezes 10. Aí, em vez de eu contar só os zeros, eu conto a vírgula no meu aqui. Se a vírgula passou a ser, aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Mas esses números são todos positivos, vocês estão vendo? Agora esses aqui, ó, são números menores que zero. Presta atenção nos números menores que zero. Qual é o número que eu tenho aqui? 1 vezes 10. Só que ao invés... Aí eu conto, ó. Quanto a vírgula tem que vir para cá? Para frente? Então ela vai andar 1, 2, 3. Só que aí eu coloco menos 3. Por que eu coloco menos 3? Porque o número começa com 0. É menor que 0, tá? Esse aqui, ó. A vírgula tem que vir para cá, né? Então qual é o número que eu tenho? 3 vezes 10, aí eu venho cá e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Olha o outro. Quem é o número que eu tenho? 12 vezes 10. O 12, a vírgula não vem para cá?
Então vem cá e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Ou se eu quero colocar também, eu posso colocar aqui. Aí eu vou contar só 4, né? Aí vai ser 1,2 elevado vezes 10 elevado a menos 4. Olha aqui o 48, ó. Olha aí o 48. Ó. O número que eu tenho, 48. Vezes 10, aí conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, menos 8. Então, gente, o que acontece? Expoente positivo, a vírgula anda para lá, certo? Expoente negativo, a vírgula anda para trás. Correto, gente? Deu para vocês lembrarem um pouquinho isso aqui? Então agora a gente volta no próximo vídeo já fazendo os exercícios, tá?